Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar? Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um bocodó. Eu vou começar da forma como eu começo um outro podcast meu, que é o Leadercast, onde eu faço 3 perguntas fundamentais, que são as únicas que você não pode errar. Excelente. Preste atenção. É o seu nome, a sua idade e o que é que você faz. Isso aí. Eu te agradeço pela oportunidade, o prazer é todo meu. Muito bom te receber aqui. O meu nome é Bruno Bianco. Eu sou procurador federal, hoje secretário especial adjunto de Previdência e Trabalho e tenho 37 anos. Acho que eu acertei. Acho que deu, né? Se a idade for verdade... Acho que foi com certeza, eloquência, né? Tá bom. Pelo menos essas. Bruno, deixa eu fazer só uma ambientação aqui para a gente entender com quem que nós estamos falando. Eu tenho ouvido, cara, eu falo da Previdência já há bastante tempo e a gente ouve absurdos de todo lado aí, que passam para a gente a impressão de que uns caras que não sabem nada do assunto chegaram aqui, falaram vou mudar, foram para o Chile, pegaram um projeto de 40 anos atrás e estão querendo implementar aqui e o Brasil vai virar de ponta cabeça. Quem é essa equipe a qual você faz parte? Eu sei que é talvez o arquiteto dessa mudança toda. Essa equipe, como é que ela é composta, cara? Bom, primeiro a gente começa com um cara que é um ex-parlamentar, mas um político excepcional, na melhor acepção da palavra, um cara que tem articulação política, entende da técnica, que é o Rogério Marinho. O Rogério Marinho foi convidado pelo ministro Guedes, que é outro gênio das questões econômicas, para formar a equipe. Então, se formos analisar de maneira ampla, quem vem de fora da equipe, os novos integrantes, por mais incrível que possa parecer, são o ministro Guedes Sim. e o Rogério Marinho. Do mais, toda a equipe que se mantém de governos anteriores. Sim. Então, portanto, são pessoas que estudam Previdência, no mínimo aí, talvez eu seja o mais novo, imagino uns 15 anos no mínimo, estudando essa questão. Obviamente que as pessoas dissuadem a discussão, criam fake news, cortinas de fumaça para tentar defender os seus próprios interesses. Eu sempre brinco, isso não é de hoje, que o maior problema da Previdência é o umbigo. Umbigo, porque as pessoas só querem olhar para o próprio umbigo e não conseguem enxergar um palmo à frente do nariz. E criam histórias e ideias para que eles consigam desmoralizar os interlocutores e não a proposta. Obviamente que eu acho, na minha ótica, não se desmoralizou nenhum interlocutor, muito pelo contrário, e muito menos a proposta. E o motivo, eu remeto aí a sua primeira fala, que é o fato de a gente ter conseguido colocar o tema Previdência na boca do povo de maneira popular. Sim. Fazer com que as pessoas entendam que o interesse público vem antes do interesse particular. Isso, para mim, é o maior ganho dessa proposta. A gente mostrou para grande parte dos brasileiros que ela tem que deixar de lado um pouco o seu interesse particular e pensar no Brasil, obviamente, para ter no futuro bons ganhos também. Ninguém está pedindo para que ele seja um kamikaze, um suicida. Muito pelo contrário, estou pedindo para que ele dê um passo para trás, do ponto de vista pessoal, para que a gente possa dar 10 passos para frente na história do Brasil e do ponto de vista social e econômico desse país maravilhoso que a gente tanto luta por ele. E o ponto importante, Bruno, vocês não partiram de uma folha em branco. Vocês pegaram o histórico e quando eu vou bater na questão do Chile, porque isso todo lado passa. E os caras falando, eu falei, cara, vocês estão achando que eles foram no Chile e não examinaram o que aconteceu lá, não estudaram a história daquilo lá para ver o que aconteceu de errado e não repetir os erros aqui? E a impressão que se tem é que ia pegar um negócio ultrapassado e vão colocar aqui. Não é assim. Não, de maneira nenhuma. Primeiro ponto, que a questão que remete ao Chile é uma questão muito específica, que nem está sendo criada na proposta, que é a capitalização. Todas as outras propostas, elas nascem de diagnósticos feitos em governos anteriores. E diagnósticos feitos com a participação de empregados, de empregadores, de aposentados, de todo o grupo de pessoas e brasileiros que entendem a matéria e chegaram a alguns diagnósticos fundamentais para o Brasil. Quais são eles fundamentalmente? Demografia, uma legislação atrasada e ilegal que a gente tem, e antisonômica, é uma lei, portanto não é legal, mas ela não prestigia a igualdade. Ela trata ricos de uma maneira melhor do que trata pobres. O que ela faz? Ela transfere renda do pobre para o rico. A gente brinca também que é o Robin Hood às avessas. Então a gente chegou a um diagnóstico e não foi nesse governo. E qual é o diagnóstico? Nós estamos vivendo mais, isso é maravilhoso, mas tem consequências previdenciárias. Eu peguei um número ontem à noite, eu não sei se você já viu, me parece que é recente, né?
E ele mata aquela questão, por que fazer a Previdência? Isso aqui está o seguinte, ó, em 2050, crianças e adolescentes no Brasil, a participação vai cair 32%, a participação de adultos acima de 50 anos vai crescer 286%, acima de 60 anos cresce 416% e acima de 90 anos cresce 3.426%. Em 2050, para cada velhinho que nós tínhamos em 2000, nós vamos ter 34 em 2050. Ou seja, qualquer coisa, qualquer projeto que foi montado em 2000 ou antes disso, não tem cabimento. Ele tem que ser mudado, né? Exatamente. Então, não é o Brasil que passa por isso, o mundo inteiro passa por isso, porque a gente vive mais, o ser humano está vivendo cada vez mais, isso é ótimo, isso é maravilhoso. Mas ele consegue minar as bases que o sistema de repartição foram construídos, que é o quê? Os ativos de hoje sustentaram os inativos de hoje. A gente cria um fluxo que nós, que estamos trabalhando, estamos sustentando a aposentadoria daqueles que estão aposentados. Sim. Então, o que acontece? Se nós tínhamos, no passado, 10 aposentados, ou melhor, 10 trabalhando para cada aposentado, hoje nós temos 2. Isso a gente chama de razão de dependência previdenciária. Como funciona isso? A nossa contribuição ela é basicamente de 10%. A gente contribui para a Previdência com 10% do que trabalhamos, na média e grosso modo, para que todos entendam. E a pessoa que se aposenta recebe, em média, 100%. Então teremos que ter 10 trabalhando para cada um aposentado. Nós temos 2. Sim. Então, obviamente, isso é uma bomba atômica do sistema previdenciário. E tomando aquilo que você falou logo no começo ali, da pessoa olhar para o seu umbigo, né, que o pessoal não percebe. Aquele dinheiro que é descontado todo mês, o que o meu empregador paga um pouquinho, eu pago um pouquinho também para a Previdência, não é para mim. Não. Ele sai do meu bolso para pagar alguém que está aposentado hoje. Então eu tenho que torcer para o dia que eu me aposentar lá na frente, ter dinheiro que alguém que está trabalhando vai ter para poder me pagar. É justamente isso, esse link é fantástico, a gente consegue linkar na questão do Chile. O nosso sistema é um sistema de repartição. A nossa contribuição ela é tributária, é obrigatória. Sim. Nós não contribuímos porque a gente quer, a gente contribui porque é obrigado. E não contribuímos para nós. Contribuímos para um fundo, para um grupo, para que nós possamos, com a nossa contribuição, manter os aposentados de hoje. E o que a gente quer no futuro? A gente coloca uma sementinha para que no futuro a gente possa criar um sistema de capitalização. E nós, obviamente, não temos compromisso com o erro. Sim. Ninguém é maluco de pegar um sistema que não deu certo. O que deu meio certo. O que não. O que deu meio certo. A ideia é o seguinte, pegar tudo de bom que teve no mundo todo, tirar o de ruim e fazer um sistema brasileiro, que a gente brinca a nossa jabuticaba. Sempre é assim, sempre será. Sim. O Brasil tem que ter um sistema específico. O Brasil ele é enorme. O Brasil tem uma desigualdade extrema. Pra você ter uma ideia, 70% do Brasil ganha até um salário mínimo, 82% ganha até 2 salários mínimos. Então somos um país pobre. Temos que prestigiar os pobres. Então qual que é a nossa ideia? Criar uma proposta de reforma, que é a nova Previdência, que faz com que quem ganhe mais contribua com mais. Quem ganhe menos, contribua com menos. Na veia, capacidade contributiva. Então a gente coloca uma contribuição do mais pobre, que era 8, para 7,5. Ou seja, o pobre vai pagar menos. 7,5. Okay. Ah, isso é mentira do governo. Tanto não é mentira que nós estamos gastando 27 bilhões com isso em 10 anos. Então isso não traz economia, isso traz gasto. Sim. Como que a gente paga isso? Aumentando a contribuição dos mais ricos até 22%. Obviamente numa lógica de como que eu posso dizer para você para ficar mais simples? De uma lógica de progressividade, igual do imposto de renda. Okay. Não quer dizer que ele vai pagar 22%. A parcela do salário dele, que se na alíquota baixa, isso dirá na baixa. E vai chegar até 22%, que na prática é uma alíquota efetiva de 16% ou 17%. O que significa isso? Os mais ricos vão ter uma alíquota mais alta. Hoje todo mundo paga 11%, vai chegar a pagar 17%. O mais pobre cai de 8% para 7,5%. E é engraçado que é o seguinte, eles fazem a cortina de fumaça, a pós-verdade, mas os números dizem tudo. Nós gastamos 27 bi com a redução e ganhamos os mesmos 26 ou 27, majorando a alíquota de quem ganha mais. Então é absolutamente justo. Sim, sim. Não pode matar os sistemas atuais. Ele vai ser em paralelo, para que as pessoas que estão hoje continuem bancando as contribuições no sistema solidário. E vindo no futuro, você cria a rotina dos novos de poupança. E cria 2 aviões. Um avião que vai ser ajustado por meio de 1 trilhão. Ele se ajusta e entra em voo de cruzeiro. A gente não mata esse sistema e cria um novo. Porque, obviamente, esse avião, se não for alterado, vai cair. Então a gente vai viver mais, cada vez mais. A nossa geração tende a viver cada vez mais, isso é maravilhoso.
minha filha, se Deus quiser, vai viver 120 anos. E vai acontecer isso. E o sistema de repartição de hoje vai colapsar, obviamente. Ou nós vamos ter que criar tributos para bancar a Previdência. Para você ter uma ideia, alguns números rápidos, que me assustam. Em 2019, nós pagaremos 900 bilhões de Previdência e Assistência. E teremos 38 bilhões para investir. Olha que coisa maluca. O gasto em 2018, 800 bilhões com Previdência e Assistência, 70 com saúde, com educação. Sim. 110 com saúde. Não tem lógica. E o que acontece com isso que ninguém quer ver? Nós estamos prejudicando, de fato, os mais pobres por vários motivos. Primeiro ponto, o país não investe, não gera emprego. Quem se ferra, me perdoe o termo, sim, o pobre. Nós estamos investindo pouco em saúde. Quem se ferra, pobre. Porque nós temos plano de saúde. Sim. Nós não criamos infraestrutura. Nós temos carro próprio. O pobre não tem. Nós temos educação privada. O pobre não tem. Então, o refluxo de uma não reforma da Previdência, ele é nefasto para o pobre. Vocês estão fazendo a reforma e sendo cruéis com o pobre. Não. Primeiro ponto. A reforma prestigia o mais pobre. Isso é uma tecla que precisa ser muito batida, Muito né? batida. Ela pensa no pobre, ela vai trabalhar por uma igualdade, ela vai fazer com que aquela loucura dos caras que se aposentam com salários milionários não aconteça mais e que a gente não banque mais essa diferença. Ela vai ser igualitária lá na frente. Eu boto no tecla... Só mais uma coisinha aqui. Naquele avião que você falou, o avião antigo, que ele continua voando, dentro dele estão as pessoas que têm direito adquirido. Ninguém vai perder nada. Ninguém perde nada. Eu boto numa tecla que é o seguinte: nós temos efeitos imediatos e efeitos imediatos. Os efeitos imediatos, que são ao longo do tempo, são os ajustes de parâmetro. Esses ajustes de parâmetro demoram a vir por um motivo muito simples. Não se toca em quem está aposentado e não se toca em quem já pode se aposentar. O que eu quero dizer com isso? Aqueles caras que já têm o direito, sim, mesmo que não se aposentaram. Todos esses estão resguardados. Sim. Então a gente só mexe no fluxo, nos novos, e em quem já está no mercado de trabalho. Então, por que é um efeito imediato? Por que ele demora um pouquinho a acontecer? Porque quem está aposentado, grande parte das pessoas do modelo já estão aposentados, não tem nenhuma alteração. Quem já pode se aposentar, não tem nenhuma alteração. Quem está no mercado de trabalho hoje, que somos todos nós que estamos aqui, esses caras terão regras de transição. Então a reforma vai ser branda para nós. Porque a gente vai ter o princípio da confiança garantido. Eu já estou no mercado de trabalho, já estou no mercado de trabalho. Então vou ter regra de transição. As novas regras só valem para os novos. Sim. Então o efeito é ao longo do tempo. Demora. E um detalhe, vai fazer no futuro com que o rico venha se aposentar na idade que o mais pobre já se aposenta. Então o mais pobre no Brasil tem uma má inserção no mercado de trabalho, já se aposenta por idade. 65 anos e meio se homens, 61 e meio se mulher e 20 anos de contribuição em média. Então, portanto, efeito imediato. 100% de direito adquirido garantido, transição garantida, novas regras só para os novos. Então, o efeito imediato. Qual é o efeito imediato? O efeito imediato é possibilitar que a gente possa, com 1 trilhão, investir no Brasil. Mudar esse fluxo nefasto e horroroso de investimentos no Brasil. Isso é ruim para o pobre? Obviamente não. Isso é muito melhor para o pobre. Então, o que a gente quer? Rapidamente. A gente faz com que o sistema seja igualado, uma convergência de privilegiados para se aposentar na mesma idade dos mais pobres, servidores públicos, juízes, promotores, procuradores, políticos, todo mundo na mesma regra. Okay. Se não a mesma, perdão, uma regra semelhante, que tem as peculiaridades. Então virá isso. Efeitos no futuro. 1 trilhão agora. E agora gera o quê? Investimento no Brasil. O investimento toca na veia, geração de emprego. Nossos estudos rápidos. Em 2022, quase 8 milhões de novos empregos. Produto Interno Bruto per capita, PIB per capita. Gerar quase uma duplicação no cenário, sem reforma e com reforma, fazendo com que o pobre seja diretamente bem atendido. Infraestrutura, emprego na veia. Investimento em saúde, emprego na veia. Investimento em educação. Estão reclamando aí desse contingenciamento da educação. Estão reclamando aí que, se não tivesse aprovado 240 bi, não se pagaria benefício. Obviamente, o custo é enorme, não tem dinheiro. O que a gente vai fazer? Garantir
que os mais pobres recebam seu benefício, garantir que os caras que já estão aposentados não tenham mudança de regra e recebam o benefício. E vou te dizer só mais uma coisa. No passado, na 287, eu trabalhei nela e toda a grande parte da equipe trabalhou. E eu dizia o seguinte, Portugal sempre foi conservador com direito adquirido e teve na reforma dele que cortar benefício concedido e cortar salário, porque não tinha dinheiro. O que vai acontecer no Brasil se não tiver reforma? Pode acontecer isso, mas eu dizia isso e ninguém me ouvia. Quando começaram a nos ouvir? Quando os estados do Brasil quebraram. Sim. E começaram a cortar benefício. Quando o Brasil precisou de um presidente da República que fala a verdade e a público dizer o seguinte, se não aprovar o PLN amanhã, eu não tenho dinheiro para pagar benefício. Agora as pessoas estão vendo. Sou um aposentado, ganho R$ 4.200 pela minha aposentadoria. Com a nova Previdência não vai acontecer absolutamente nada comigo. Não. Nada. Eu não tenho que fazer nada. Eu vou continuar ganhando 4.200, não muda líquido, não muda nada. Eu fico igualzinho, perfeitamente. No seu benefício de aposentadoria, não muda nada, garantido. Ok. Eu sou aposentado do serviço público e ganho R$20 mil de aposentadoria. Não vai acontecer nada comigo. Não muda nada nas regras de benefício e cálculo. Porém, no serviço público, muda regra tributária. Se eu vou pagar, vou contribuir mais. Ok, exatamente. Perfeito. Que hoje é uma regra, eu não sei nenhum número dela hoje. Hoje é 11% para todo mundo. Tá, e será, é que ela vai chegar até 16 lá que você falou. Até 17. Aquele avião antigo, que está cheio de gente que está aposentada, ele vai pousar o dia que morreu o último dessa regra antiga. Quer dizer, enquanto tiver gente viva, ele vai voando. Um dia ele acaba porque se esgota, não tem mais ninguém ali para preencher ele lá. Né? Quando isso acontecer, não terá mais ninguém com salários de 20, 30, 40 mil aposentado. Só vai ter o pessoal que vai bater no teto em 5 mil e alguma coisa. Não é isso? 5.830. Que será assim para o privado e para o público. Resolvendo esse problema da desigualdade que todo mundo reclama hoje, tem, etc. e tal. Bom, isso vai contra uma fake news que tem por aí, né? Que diz que não, que estão privilegiando. Ela está muito clara ali, né? Esse é um tema difícil de ser conversado. A gente já viu isso desde o Fernando Henrique, que eu me lembro que ele entra em discussão, ele vai e volta, ele é combatido e virou uma coisa assim meio do mal, né? Mudar a Previdência significa que será uma coisa do mal. E ele foi sempre discutido a portas fechadas. Nunca houve transparência, né? Pela primeira vez essa coisa ganhou o público, a ponto de num domingo você ter milhões de pessoas na rua com um cartazinho pela reforma da Previdência, né? Quer dizer, como é que essa coisa chega nesse domínio popular? Você acha que o público brasileiro amadureceu a ponto de enxergar o que está acontecendo e reconhecer o que está acontecendo? Ou é o trabalho de marketing e comunicação de gente que está batendo há um tempo atrás? Há uma maturidade do povo para entender isso? Eu diria que são as duas coisas. A gente não pode desmerecer, obviamente, o trabalho do marketing, que é fundamental, e nessa oportunidade foi mais fundamental ainda, porque foi verdadeiro. Não que os outros não tenham sido, mas esse, desde o início, nós colocamos, junto com a equipe de marketing do governo, uma premissa: transparência, 100%. Sim. Outro ponto fundamental, que eu acho que tem que ser colocado: a discussão da proposta anterior trouxe o tema à pauta. E nós partimos de algo já na boca do povo. Já tivemos essa grande vantagem. E o terceiro ponto é o seguinte: a população amadureceu. Eu acho que a eleição do presidente Bolsonaro mostrou um amadurecimento da população, um descontentamento com algumas coisas que vinham acontecendo, a necessidade de o Brasil ser transparente e crescer. Um país maravilhoso, a 8ª economia do mundo, patinando há muito tempo. Chegou à boca do povo também as injustiças de um sistema que prestigia alguns em detrimento de outros. Isso é algo muito forte. Eu acho que o presidente Bolsonaro tem esse discurso. Ele traz um discurso de igualdade, a necessidade de se tratar igualmente todo mundo. Isso, para mim, é maravilhoso. E o fortalecimento da democracia, isso o mundo inteiro mostra, caminha nesse sentido. A gente vê democracias consolidadas em que o primeiro-ministro vai trabalhar de metrô, em que ele não tem nenhum tipo de privilégio. Isso é, para mim, um amadurecimento da democracia. Sim. E a Previdência passa por isso. As pessoas vão amadurecendo e vão vendo o seguinte: por que o Bruno pode se aposentar com 60 ou 55 anos e 38 mil reais? Porque ele é mais bonito? Eu sei que eu sou mais bonito, mas eu não posso me aposentar diferentemente. Tô brincando. Pela estética, né? Não tem lógica. Então as pessoas começam a ver
de uma maneira simples, que a injustiça social ela é terrível. E ela mina a democracia. Mina mesmo. Né? Então não dá para você conviver. Eu trabalho todos os dias com terceirizados aqui. E no mundo todo a gente vê isso. Então por que ele vai se aposentar 10 anos depois que eu? Porque a minha empregada doméstica, que trabalha num trabalho mais difícil que o meu, vai trabalhar 10 anos depois que a minha esposa. Não tem lógica. Sim. Então as pessoas começam a entender que isso é ruim. E aí sim vão digerindo isso. E alguns, né, obviamente que isso não é de um dia para o outro, nem para todo mundo. Alguns vão vendo o seguinte: eu não me satisfaço com isso. Eu, por exemplo, há muito tempo que eu vejo isso. Não é obviamente puxando sardinha para minha brasa. Mas a gente não é feliz de ir na rua e conviver com uma pessoa passando fome. Não. Isso te mata, isso mina o seu senso de ser humano. Sim. E as pessoas vão vendo, será que eu vou conseguir, até quando eu vou conseguir defender meu benefício de R$39 mil com 50 anos para viver na Europa e vou ver o Brasil passando fome? Não dá. E o cara vai vendo, isso é ruim. A gente vai criando laços com pessoas que a gente gosta, que tem um cenário previdenciário que é absolutamente menos favorecido que o meu. O cara começa a falar, não dá mais. E as pessoas vão à rua. Eu nunca vi isso no mundo todo, eu estudo isso há muito tempo. Tá. Eu fiquei arrepiado mesmo esse domingo. Nunca vi pessoas na rua pedindo um ajuste previdenciário. Isso é maravilhoso. Sim, sim. É uma mudança cultural brutal que está acontecendo aqui. Vamos bater umas fake news aí? Todas. Vamos lá. O que vai acontecer com o velhinho que trabalha no campo, cara? A sol, coitadinho. Vocês vão querer que ele morra trabalhando sem nunca ter aposentadoria? Vamos lá. Primeiro, uma ressalva importante. Obviamente que toda a proposta apresentada pelo governo, tendo em vista que é um ato complexo, né, a proposta de emenda constitucional, depende agora do Congresso estar com o relator. Mas a proposta diz o seguinte: a proposta, muito pelo contrário, ela tenta prestigiar o trabalhador do campo. O trabalhador do campo hoje, ele tem muita dificuldade de comprovar o trabalho, porque ele contribui sem e somente se ele vender a sua produção. Sim. Então, caso ele não venda a produção, ele não contribui. Isso, por um lado, é bom para ele, porque ele não gasta dinheiro. Mas o que acontece na prática? A gente só conhece esse cara quando ele tem 60 anos se homem, 55 se mulher, quando ele vai pedir o benefício. Então, durante toda a sua vida, ele se machuca, sofre acidente, tem filhos, os filhos trabalham, a esposa trabalha, e ninguém tem proteção previdenciária. Porque ele é, literalmente, um excluído do sistema. O que a gente propôs? A gente propôs uma contribuição módica, que é uma contribuição de R$600 para o grupo familiar por ano. R$600 por família. Por família. Por ano. Por ano. Ok. Isso dá R$50 por mês. R$50 por mês. Ok. Por grupo. Tá. 12,50 Sim. por pessoa. Um parênteses. Eles já pagam para o sindicato, em média, mais de 20. Por quê? Porque eles chegavam com 60 anos homens, 55 mulher, iam para o sindicato cobrava uma declaração sindical, levava na INSS e tentava comprovar a duras penas do trabalho rural. Quer dizer, uma prática absolutamente horrorosa, dificultosa, que não era boa para ele. Repito, ele não tinha nenhum benefício, Sim. só aposentadoria. A gente queria um fluxo mais simples para ele, uma contribuição menor do que ele paga para o sindicato e não garante só ele, garante toda a família. Filho garantido, mulher garantida, com todos os benefícios da Previdência. Todos. Que ele não tem hoje. Que ele não Ok. ele teria, mas ele não consegue comprovar. Porque ele é marginalizado, ele é excluído do sistema. Ele nem vai no INSS. A gente tem comprovações de benefício temporário, o índice é muito pequeno, porque não vale a pena o cara procurar um advogado, ele é ignorante, na melhor acepção da palavra, Sim. de ignorar a lei, Sim. não sabe que tem direito a isso, então a mulher engravida, fica 5 meses sem trabalhar, 6, coitado, nem fica, né, porque continua indo para a roça, sol, e não tem o benefício de salário maternidade. Não tem. O filho se machuca, não tem benefício, porque só o arrimo de família Sim. comprova. Porque esporadicamente ele vende para uma cooperativa, daí quando ele vende ele contribui um pouquinho, tem na nota o CPF do pai, os outros estão absolutamente marginalizados. Nossa prática não. Todos no sistema, todos contribuindo com uma contribuição módica, só para você fazer um cálculo. Se uma das pessoas da família receber um benefício e vai receber, seja auxílio-doença, seja maternidade, seja aposentadoria, por 3 meses, paga tudo O que a ano família inteiro. inteira, não, paga toda a contribuição. O que vai acontecer? Vai receber benefício. O benefício é no mínimo R$1.000, né? O salário mínimo, 3 meses de benefício, paga toda a contribuição. E está todo mundo garantido. Quer dizer, essa é a proposta da nova Previdência. Ela vai melhorar
a situação de quem está no campo. Isso. Agora eu fiz um levantamento aqui. Sabe quanto tempo esses caras trabalham? Em média? 38, 39. Então a média de trabalho dele é 39 anos, coitado. Sim. Você falou um negócio bom aqui que dá um gancho, porque eu tinha notado aqui. Expectativa de vida versus expectativa de sobrevida. Cara. Tem uma confusão brutal. Né? Os caras estão usando até números que, quando você coloca no papel, transformam essa proposta aqui numa grande injustiça, porque não se considera a questão da sobrevida. Explica um pouquinho disso para a gente. Isso é aqui. fundamental, e aqui eu vou colocar um termo que eu acho difícil, mas é bom que as pessoas comecem a se familiarizar. Isso aqui é uma técnica argumentativa que é interessante. Os caras colocam o que eu chamo de pós-verdade. Pós-verdade. Eles pegam um argumento que não é falso, Sim. mas usam para algo ruim. Então vamos lá. De fato, se nós pegarmos a expectativa de vida em diferentes estados do Brasil e até em diferentes bairros de cidades grandes do Brasil, nós vamos ter uma expectativa de vida absolutamente diferente. Exemplo, expectativa de sobrevida no sertão do Nordeste, expectativa de vida no sertão nordestino e expectativa de vida em Brasília no plano piloto. Totalmente diferente. Obviamente. Óbvio, nós temos desigualdades sociais. Eles usam essa verdade para o mal. A argumentação que se usa é a seguinte: a expectativa de vida no Nordeste é 58 anos. Logo, se você coloca um projeto onde a pessoa aposenta aos 62, ela vai morrer antes de se aposentar. Esse é o argumento. Por isso que eu digo que é pós-verdade. Sim. O argumento da expectativa de vida, ele é verdadeiro. Sim. Mas ele não se aplica na Previdência por um motivo muito simples e razoável e fácil de entender. A expectativa de vida não influencia nada em Previdência, porque a expectativa de vida leva a alguns conceitos que fazem com que a pessoa que morre antes não se aposente. Mortalidade infantil Sim. e mortalidade na juventude. Isso é terrível. Não estou dizendo que isso é bom. Mas a pessoa que morre na juventude, na infância ou pré-nascido, não vai se aposentar nunca. Sim. Então esse conceito não pode ser levado em conta para fazer conta de previdência. O conceito que se leva em conta é a expectativa de sobrevida, Sim. que nada mais é que a expectativa de vida a partir da idade que se aposenta. Então, por exemplo, qual que é a idade que vai se aposentar que nós estamos propondo? 65? Então vamos pegar no Brasil inteiro qual a expectativa de vida das pessoas pós 65 anos, que é o quê? Aquela pessoa que já chegou em 65 anos, quanto tempo ela vai viver? E essa no Brasil é muito igual. Vai de 17,5 até 18,5. Ela vive mais 17,5 a 18,5 anos. Pós 65. Ok, Isso. em qualquer região do Brasil. Em qualquer região do Brasil. Tá. Ela é igual. Por quê? Os aspectos terríveis do Nordeste não ter uma boa expectativa de vida e de alguns bairros de São Paulo, por exemplo, favelas no Rio de Janeiro, não ter uma boa expectativa de vida, são conceitos e realidades ruins, mas que não influenciam a Previdência. Fundamentalmente, mortalidade infantil Sim. e mortalidade na juventude Sim. decorrente da violência. Sim. E o que interessa, então, é quanto tempo essa pessoa vai ficar viver? sendo sustentada pelo sistema de Portanto, é plano piloto. absolutamente mentira dizer que o cara não vai se aposentar. Porque quando ele chega na idade que nós propusemos, ele vai viver mais 18 ou mais 17 de maneira absolutamente flat no Brasil todo. Sim. Não tem alteração. Bruno, quando você ouve um pessoal aí garantir que não existe déficit da Previdência, o que passa pela cabeça, cara? Vamos lá. Eu acho que tem várias coisas. Eu acho que tem, primeiramente, interesses corporativos por trás da manutenção desse discurso. Quem criou essa cortina de fumaça, que eu gosto de usar esse termo também, no passado, e foi exitoso do ponto de vista de marketing, porque conseguiu minar a reforma do governo Michel Temer, foram associações. Associações que teimam em não fazer reforma, não fazer ajuste, para manter seus privilégios. São poucas pessoas, para você ter uma ideia. Hoje nós temos servidores públicos federais, 1,4 milhão de pessoas. E no regime geral, 71 milhões de pessoas, 71 milhões de pessoas. Então, obviamente, essas poucas pessoas conseguem criar um discurso que mina a proposta, alegando a falta de déficit. Se valeram de economistas que defendem lógicas questionáveis e tentam colocar esse discurso. Basicamente, eles dizem o seguinte: primeiro ponto, eles não colocam o custo do servidor público como despesa previdenciária. Eles dizem o seguinte: olha, o servidor público tem que ser pago pelo Estado. Então isso não é despesa previdenciária. Ora, e eu pergunto, mas eu vou ter que pagar ou não vou ter que pagar? Na sua lógica maravilhosa. Não vai ter que pagar, mas não paga com dinheiro da Previdência.
Para mim não muda nada, né? Se minha O esposa, bolso é um só. eu costumo No dizer bolso. Eu costumo dizer que a economia deles é muito parecida com a economia da minha esposa. Né? A lógica econômica deles é muito parecida com a da minha esposa, que é o seguinte: quando acaba o dinheiro em casa, ela fala o seguinte: Bruno, fica tranquilo que eu coloquei no cartão de crédito. É essa a lógica. Eu falo, Ju, infelizmente não resolveu nada, porque eu vou ter que pagar o cartão de crédito, não vou? Não, mas e depois? Vou pagar ou não vou? Vou, então eu só mudei as rubricas. Mal ou bem, sendo a despesa previdenciária ou não, o que eu discuto muito, que obviamente é previdência, porque eu sou servidor público e vou me aposentar, mas mal ou bem alguém vai ter que pagar. Então tem que ser colocado no sistema. Outra coisa que eles colocavam nessa discussão, com todo o respeito, insana, é o seguinte: a DRU. Olha, se você tem déficit, por que você está tirando a DRU? Sim, eu estou tirando a DRU. A DRU é ruim, porque ela tira dinheiro da Previdência, do orçamento da Seguridade, e deixa colocar dinheiro no orçamento fiscal. Sim, deixa. Mas na prática, o orçamento da Previdência ele é deficitário, eu tiro do orçamento deficitário e depois tenho que pagar o orçamento do mesmo jeito. Então sai por um bolso e entra pelo outro. Outras coisas. Isenções. Eles dizem o seguinte: olha, vocês têm uma Previdência que ela é deficitária e estão dando isenções. Sim, eu estou dando isenções. Mas enfim, se ela é deficitária, não podia dar isenções. Então muda a política de isenção. Mas mal ou bem, o dinheiro não entrou. Eles colocam as isenções como crédito e não como débito. Porque eles dizem o seguinte: não deveria sair. Se não deveria sair, eu vou colocar como crédito. Também fazendo uma metáfora, brincando, é a mesma coisa que eu dizer o seguinte: eu e minha esposa trabalhamos. E eu conto no orçamento familiar com os 2 salários. Minha esposa perdeu o emprego, mas eu sou maluco e quero continuar contando com o salário dela na contabilidade. Então eu digo o seguinte: não, eu tenho que contar com o salário da minha esposa. Ora, mas o salário saiu, mas eu vou continuar contando. Uma coisa é discutir isenções, outra coisa é dizer, de maneira insana, eu repito, que as isenções saindo não deveriam sair e deviam vir como crédito. Não tem cabimento. Então eles criam uma contabilidade criativa, maluca, justamente na minha ótica, para tentar dissuadir a discussão e fazer um discurso contrário à reforma. Então é isso. Tentam desmoralizar os interlocutores e desmoralizar a lógica da proposta, dizendo que não precisaria ter a proposta, porque ela era a Previdência superavitária. Um completo absurdo. Só para você ter uma ideia, as isenções que eles contestam são filantropias, que, por exemplo, na minha cidade, se não tiver filantropia, não tem Hospital da Santa Casa. O microempreendedor individual, que muda a vida de vários microempreendedores individuais, que em vez de pagar 8%, pagam 5%. O Simples, que movimentou a economia brasileira. Então, portanto, grande parte das isenções também que eles dizem são para os mais pobres, que são inclusões previdenciárias. De fato, uma discussão maluca. Contabilidade criativa. E o pessoal que diz que basta cobrar quem deve? As grandes empresas, os grandes devedores que estão aí, que tem bilhões, que estão aí. Como não se cobra desses caras, nós temos um buraco na Previdência. Isso é um ponto importante. Na tramitação da PEC 287, que é do governo Temer, nós sofremos 2 críticas. 3, na verdade. Não cobrar os grandes devedores, não combater fraudes. Sim. E não colocar os militares na proposta. O que nós fizemos na nova Previdência e o que é a nova Previdência? A nova Previdência é, primeiramente, uma proposta, uma medida provisória que combate fraude, que é a MP 871, que foi convertida em lei agora. Sim. Um projeto de lei que cobre todos os devedores. Nós mandamos para o Congresso Nacional, está tramitando lá. Esse projeto de lei, ele vai para cima de quem deve. Ele empodera a PGFN e cobra tudo de quem deve. Ok, só para a gente esgotar esse assunto. Dentro de quem deve, tem um monte de empresa que quebrou. A Varig está ali dentro. Tem empresa que esse dinheiro nunca vai voltar. Não é isso? Então, aquele número mágico que se coloca ali, não é aquilo. Totalmente falso. Grande parte do crédito ele é podre. Sim. Nós já perdemos. A empresa faliu. Estamos buscando, mas é impossível, não tem o que se fazer. Isso é assim que funciona, é uma pena. Agora, vamos evitar que isso aconteça. E tem uma parte do crédito que são empresas que estão contestando na justiça. Esse dinheiro está até depositado em juízo, mas está sendo contestado. Está sendo observado devido ao processo legal. E você não pode pegar ele. Também não deve. Você não pode pegar esse dinheiro. Também não pode. Sim. Eles têm uma certidão negativa, mas com efeitos de positivo. Eles não são devedores para o Brasil. Ok. Mas estão na conta. Quando se faz a conta de quem deve, ele aparece na conta lá. Mas nós colocamos cobrança dos grandes, buscar os créditos podres na maior medida possível, evitar que isso aconteça no futuro, dificultar o refis ou acabar com o refis em matéria previdenciária, que o cara deve inveteradamente e depois vai lá e faz refis, que é o parcelamento. Sim. Acabamos com isso.
colocamos uma proposta dos militares que é tão ou mais dura que a do civil. Enfim. Vamos lá, fala um pouquinho mais, que está sendo usado também de montão a questão dos militares. O que aconteceu com os militares? Isso aqui é importante. E é uma peculiaridade do governo Bolsonaro. Desde 2015 se discute uma reestruturação da carreira militar. Porque eles não tiveram aumento, todas as carreiras tiveram, e eles tinham problemas na estrutura da carreira. Então estava se discutindo a reestruturação da carreira. Então a gente tinha duas possibilidades e foi para o governo decidir. Estava na mesa a reestruturação da carreira dos militares, que tinha um custo médio aí de 100 bi em 10 anos. 100 bi custava? A reestruturação da carreira dos militares. Ok. E nós tínhamos a necessidade de se fazer uma reforma da Previdência, que não é Previdência, é diferente. É um sistema de proteção social porque eles não se aposentam, está fora da Constituição. Sim. E nós gostaríamos de ganhar 100 bi. Isso que você falou é importante, só para eu ir marcando aqui. Militar não se aposenta, ele não é como eu. Parei, me aposentei. O militar, ele está sempre à disposição. Sim. Se estourar uma encrenca qualquer, vamos chamar os reservistas e vem todo mundo. Nem só encrenca, se for para a Olimpíada, se for para a Copa, qualquer coisa. E é um seguro. Não se discute isso. O governo quer fazer isso. Okay. Todas as nações que são militarizadas, o serviço militar é assim. Até porque ele não pode fazer greve, ele não tem FGTS, está à disposição do presidente da República e da nação, enfim. Então era isso. E levamos ao presidente isso. Presidente, nós temos uma proposta de ajuste, nós precisamos de 100 bi, nós precisamos colocá-los no ajuste. E temos aqui a reestruturação da carreira que está desde 2015 sendo discutida. O que o presidente tinha que deliberar? Tínhamos duas opções. Ou se fazia só a reforma da Previdência deles, que é o sistema de proteção social, e depois, feita a reforma, o presidente viria com o ajuste da carreira. Ele teria que vir. Ou, como são as mesmas leis, é a alteração da mesma lei, o militar não está na Constituição, é a mesma lei, o presidente vai fazer o seguinte: eu vou fazer o ajuste da carreira e da Previdência junto por um motivo muito simples. Eu sou transparente, eu fui eleito sendo assim, não vou mandar uma lei para a Previdência e depois dar uma punhalada dizendo o seguinte: agora eu vou dar o mesmo valor de benefício para os caras. Não vou. Vou bancar, ajuste de carreira não tem nada a ver com Previdência e vou mandar o projeto. E foi o projeto. Foi ainda reduzido, porque nós conseguimos aqui 110 bi e aqui foi para 86. Cortaram um pouco ainda. Eles estão dizendo o seguinte: foi para inglês ver, o presidente deu por uma mão e tirou por outra. Sim. O presidente falou: não, eu fiz um ajuste da carreira que não tem nada a ver com Previdência. Na Previdência nós estamos tendo um ajuste per capita, que eu vou te dizer o que é isso, de 180 mil por pessoa. O que é isso? Do ajuste de Previdência, 900 bi está vindo do regime geral, que não é só para pobre, é de todo mundo que não é servidor. 200 bi está vindo do regime de Previdência dos servidores e mais ou menos 110 bi está vindo dos militares. Só que essa análise não pode ser feita no globo, no geral. Tem que ser feita por pessoa. Dividindo por pessoa, que nós temos 70 milhões, repito, no RGPS, 1,4 no RPPS e 500 mil nos militares. Então aqui, por pessoa, o ajuste é 11 mil em 10 anos. Para cada um dos 70 milhões. Para cada um dos 70 milhões, que são os mais simples. Sim. 150 mil para os servidores. Para cada um dos 1,4 milhões. Para cada um dos militares. Isso. Então o ajuste militar foi duro. Sim. Só que eles estão dizendo que não foi porque tinha um ajuste de carreira. Daí eu te pergunto: carreira de funcionalismo público. Juízes no ano passado tiveram aumento. Aumentou o teto, o Supremo não aumentou? Sim. Cada um está ganhando aí. Ganhava 33, vai para 39. Está na conta isso? Não está na conta isso. Outras carreiras do Executivo tiveram aumento. A minha, por exemplo. As outras, está na conta isso? Não. Por que vai colocar na conta do militar? Só para ser contra o presidente. Então o presidente foi transparente. Mas uma coisa é a Previdência. Outra coisa é o ajuste de carreira. Eu consigo imaginar vocês fazendo uma reunião de técnicos, botando as planilhas Excel na parede e detonando lá. E tecnicamente 1 e 1 vai dar 2, não tem por onde lá, né? E aí você vem para esse cenário aqui, onde essa tua lógica, a hora que você chega lá na Câmara e põe a lógica na parede, faz o famoso PowerPoint e põe na parede,
essa lógica que você está usando, ela cai por terra, porque o que vem dali é absolutamente ilógico, né? Tem toda uma demanda de discussão política, das fake news, do pós-verdade, etc. e tal, né? Vocês contavam com esse tipo de dificuldade? Sim, sem dúvida. Como é que era isso? Isso faz parte aqui um pouco falando de mim, do meu aprendizado pessoal. Isso é maravilhoso. A gente conhecer a dinâmica do Congresso é maravilhosa. Porque tem pessoas no Congresso que são contra, no momento da discussão, e te chamam de lado e querem fazer ajuste. Não dá para a gente ajustar isso aqui, se ficar assim eu gosto. Sim. Agora lá, obviamente, ele tem que fazer um discurso, há uma discussão política, existem ótimos políticos no Brasil, os caras que entendem, que lutam, que fazem bom discurso, e que também estão defendendo os interesses pelos quais foram eleitos. Esse ajuste que você falou que ele quer fazer não é uma coisa ilegal. Não. Ele falou, não, olha, você me colocou uma coisa dizendo que é 10, se a gente fizer com 8,5, atende... Ajustes propositivos. Sim. Ideias, boas ideias. Deputados da oposição que têm ótimas ideias. Nós conversamos com todos. Mas quando liga a câmera da televisão, aí, opa, o discurso que tá no Globo, no geral, no global, ele é contra. Mas é por conta de pauta, por conta de política. É assim que funciona o Congresso. Tem que ser assim mesmo. A democracia funciona assim. E aí eu digo para você, isso é grande parte do nosso aprendizado. Eu imagino a tua... E eu entro na dança. Sim. Eu defendo na mesma linha, no mesmo tom, obviamente com respeito, respeitando o Congresso Nacional, sabendo que a bola está com eles, mas a gente defende e convence. Todo esse movimento social que você nos disse está se refletindo no Congresso Nacional. Sim. Muitas pessoas do Congresso Nacional querem participar do movimento. Sim. Isso é maravilhoso. Me arrepia, rapaz. Sem brincadeira. Eu sou testemunha, Bruno. Eu conheço alguns deputados, eu tive com eles, e eles me contaram exatamente dessa coisa, desse amadurecimento e a forma como eles estão sendo recebidos e tratados com mais maturidade. Opa, esse sabe das coisas, deixa eu ouvir o que ele tem a dizer. Né? E eles trabalham, obviamente, não tem como ser diferente, eles vivem de eleição, vivem de voto, Sim. Eles trabalham necessariamente com a opinião pública. Sim. E a opinião pública virando, eles começam a querer entender mais do assunto, querer ser parte do processo, querer participar. Isso a gente tem visto no Congresso. Sim. O Congresso Nacional está absolutamente aberto à discussão. E é assim que tem que ser. Perfeitamente. Tão logo a gente conheceu o presidente e começamos a trabalhar com o Paulo Guedes, eu trabalho mais proximamente ao Paulo Guedes e ao secretário Rogério Marinho, eu percebi algo que é muito interessante e que é peculiar desse governo. É o fato de todos serem sinceros. E não é dizendo que os outros não eram, mas é dizendo o seguinte, nesse governo todo mundo fala o que acha e o que sente. Isso é fundamental, porque as pessoas que estão próximas e que estão trabalhando com você se sentem tranquilos também para dizer a verdade. E quem ganha com isso? O ministro ganha com isso, o presidente ganha com isso, e a população ganha com isso, e fundamentalmente os servidores públicos, que outrora trabalhavam com uma lógica de talvez burocracia, Sim. receio de colocar sua opinião, receio de falar para o presidente ou para o ministro o que você acha, isso nesse governo não existe. As pessoas, de fato, colocam suas opiniões. E daí você cria um brainstorm que é muito mais rico. Quando as pessoas se soltam e, de fato, falam o que acham, para mim, todo mundo ganha. As coisas ficam mais ricas, o conteúdo é muito melhor, portanto eu tenho certeza absoluta. Pelo menos na minha vida profissional, não existe um governo, por conta do presidente e por conta do ministro Paulo Guedes, que é diretamente o local que eu estou, e também o Rogério Marinho, que a gente teve tanta liberdade para falar de fato o que quer e para defender de fato o que a gente acha que é correto. Você sabe que isso aí explica de onde vem palavrões, de onde veio o jeitão de falar. E o Paulo Guedes falou uma coisa recentemente que para mim foi genial. Falou, cara, para de focar na forma e foca no conteúdo. E o Brasil tem que entender que essa foi a grande mudança que aconteceu. Quer dizer, é interessantíssimo que tanto o presidente quanto o Paulo Guedes são de uma educação espetacular. Sim. E isso não significa, muito pelo contrário, falta de educação. É o contrário, na minha ótica. É total educação e franqueza para com a pessoa que está conversando com você. O que a gente espera de uma pessoa que está se relacionando com você é a verdade. E é assim que tem que ser. E essas pessoas estão trazendo a verdade para nós, servidores, e para o Brasil. Isso se reflete na população. Tanto que tanto o Bolsonaro quanto o Paulo Guedes estão tendo nome sendo ovacionado nas manifestações. Então, quem não quer ter o nome lembrado nas manifestações? Sim. O motivo é claro, transparência, sinceridade é o ideal. Isso é fantástico. O nome disso é assertividade, ser assertivo. É isso aí. Estamos chegando no final aqui. Dá para ficar aqui com você horas falando lá, né? Deixa eu fazer aqui um wrap-up aqui com você, que é o seguinte. O pessoal que está nos ouvindo aqui, acho que prestou atenção nessa nossa conversa aqui. A quantidade de vezes que você falou em igualdade,
que você falou em defender os pobres. O drive para esse movimento que vocês estão fazendo não é um drive para ajudar o banco, não é um drive para... É um drive para garantir que o Brasil tenha mais equidade, que a gente tenha mais uma igualdade social aqui, né? E vindo da boca de vocês, isso aí é mel nos ouvidos da gente lá, né? Porque é uma mudança que aconteceu no Brasil. Esse discurso transparente que você colocou aqui e a forma como vocês estão tratando esse assunto aqui, eu nunca... Estou com 63 anos de idade. Eu nunca ouvi esse tipo de assunto sendo tratado dessa forma aqui. E você usou 2 ou 3 vezes a palavra transparência aí, que eu acho que é fundamental. E é isso que levou o povo para a rua naquele domingo lá, né? Então, parabéns, cara. Obrigado, muito obrigado. Eu que te agradeço. Você é nota mil, vocês, agradeço a equipe toda aqui. Nós estamos aqui todos os dias, a equipe toda, praticamente de segunda a segunda, das 8 da manhã às 10 da noite. E a gente, obviamente, não seríamos malucos de defender algo diferente da igualdade. O que nós queremos é o seguinte: todos os brasileiros vão participar. Sim. Não dá para ser diferente e nós não vamos mentir para os brasileiros. Mas, certamente, os mais simples participarão com menos. Sim. E os mais ricos participarão com mais. E nós traremos o ajuste fiscal junto com a igualdade. O brasileiro não aguenta mais viver na desigualdade. E eu digo a você, o pobre, infelizmente, não aguenta, mas não reclama. E a nossa evolução social, a nossa evolução cultural, agora é que o rico está se incomodando com isso. Sim. Graças a Deus, porque o rico é que tem lobby. O rico consegue ver isso. E o rico começou a se incomodar com o pobre numa situação difícil. Sim. E quer que o Brasil seja diferente, seja igualitário. E é assim que a gente evolui, e com pessoas como você, e com esse trabalho que a gente vai para frente. Quem quiser, onde é que eu fujo das fake news? Onde é que está a informação? Onde eu vou para buscar informação? O site da Nova Previdência tem todas as coisas, inclusive de maneira inédita, falando contigo aqui, reiterando suas palavras, o site da Nova Previdência traz um flanco específico que é transparência. Todos os números, todos os estudos, todas as notas técnicas, todos os cálculos estão sem sigilo e abertos para que todo mundo tenha acesso a isso. Site da Nova Previdência. Perfeito. Tá lá. Bruno. Obrigado. Boa sorte, prazer, meu cara. Meu Conte com a gente aqui. Tamo juntos. Obrigado. Obrigado.